aqui, ele traz uma série de coisas, né? Eu vou dizer ali o local da auditoria. Então, geralmente, naquele campo de local, a gente vai dizer o endereço da empresa, né? Qual é a unidade? Porque, às vezes, a empresa tem várias unidades, né? Tem uma unidade em Recife, uma em São Paulo, tem uma lá na Argentina. Então, coloca ali o endereço. Qual é a unidade? Se a unidade tiver uma denominação, ótima, você coloca a denominação e coloca também a localidade. A data da auditoria, de quando a quando essa auditoria vai acontecer. O tipo de auditoria, se é uma auditoria interna, se é uma auditoria de segunda parte, porque de repente pode ser uma auditoria que você está indo fazer como consultor no fornecedor do seu cliente, para homologar o seu cliente, para homologar aquele fornecedor para o seu cliente, né? Isso é muito comum nas empresas hoje, em qualidade, em meio ambiente, isso é comum demais. A empresa contrata a consultoria, contrata você para fazer uma auditoria lá no fornecedor de resíduo, para ver se realmente ele está ali com todas as documentações, com tudo certinho. Bom, aí a gente vem para a frequência, de quanto em quanto tempo essa auditoria ocorre, se ela é anual, se ela é semestral, se ela é mensal. O representante da empresa é aquela pessoa que está ali te recebendo. Ô, Jaciara, mas as normas hoje já não pedem mais essa figura do RD, né? Nem do RA. Eu sei que a norma não pede, mas veja, quem foi a pessoa que você teve como referência? Lembre-se que o programa de auditoria, ele temporaliza a tua auditoria, né? É igual relatório. Ele bate uma foto daquele momento. Então, naquele momento, quem foi que te recepcionou naquela empresa? Quem foi que te acompanhou, que foi, né, que viabilizou junto às áreas esse programa, que divulgou, né? Porque a gente vai ter que divulgar esse programa para todas as áreas. Então, quem é essa pessoa? Quem é o ponto focal que você vem conversando? É importante, coloca ali no teu programa de auditoria, tá? Aí você vem para o método. Gente, cuidado, isso é muito importante. O método, até a versão anterior da 19.011, a gente não colocava, tá? O método é como nós vamos fazer a nossa amostragem. Então, olha, é uma amostragem de informação documentada somente? É uma amostragem que vai visitar as áreas? Eu coloquei até aí um exemplo para vocês, o material, né? Amostragem da informação documentada. E visita as áreas operacionais, né? Então, o método, como é que você vai fazer para coletar as suas evidências de conformidade? Eu vou avaliar documento, vou visitar as áreas, vou entrevistar pessoas. Caberia aqui também entrevista direta de pessoas, né? Não, Jaciara, eu vou entrevistar de forma remota. Então, é o método, é como você vai fazer para fazer essa coleta da tua base amostral, né? Para você poder concluir se aquele sistema ele está conforme ou não. Então, beleza. A gente fez isso, seguimos o jogo. Vamos colocar lá quem é o auditor líder. Lembrem-se, sempre nós temos que ter um auditor líder. Jaciara, e se ele for sozinho? Ele vai ser o líder de todo jeito, né? E se tiver eu e mais 2 auditores, vai ter um líder e vai ter mais 2 auditores membros, né? Então, essa figura do auditor líder, ela é muito importante. O líder, ele que tem essa atribuição de validar o programa com a empresa, é o líder que tem a atribuição de fazer a abertura da auditoria através da reunião de abertura, claro, deixando os colegas falarem, participarem, mas a responsabilidade é dele. A reunião de consenso, a reunião de fechamento, dentre outras atribuições que a própria 19.011 traz para a gente lá dentro dela. Fechado? Vamos lá. Temos que ter no programa o escopo. E o que é o escopo, gente? Vocês vão lembrar muito bem. O escopo é a descrição da atividade. Então, a gente vai auditar que escopo? Qual é o escopo? Fabricação, né, de chocolate. Aqui na Qualiseg, né? Serviços de consultoria, treinamento, né? Que é o nosso escopo de certificação. Então, o escopo da atividade, tá bom?
E aí, uma outra novidade que o programa de auditoria trouxe também nessa versão 2018, da 19.011, é o critério de auditoria. E o critério, gente, a gente pode ter vários critérios. A gente pode ter o critério da referência. Qual é o critério da referência? Eu botei no material de vocês. É a norma que a gente vai auditar. Eu até botei como exemplo lá ISO 45001, versão 2018, Sistema de Gestão de SSO. Esse é o critério. Eu posso ter também um critério de amostragem. Até coloquei um exemplo aí para vocês, que inclusive eu aconselho vocês a colocarem neste momento de pandemia, se vocês estiverem fazendo auditorias remotas, que é o nosso caso aqui na Qualiseg. Nós estamos fazendo várias auditorias remotas. Estamos fazendo auditorias híbridas. O que são as auditorias híbridas? São aquelas onde eu tenho parte remoto e parte presencial. Então, a gente também pode fazer um pouco ali do híbrido, né? Fiz, inclusive, isso recentemente, uma auditoria grande até, foi uma auditoria de 15 dias, onde mais de 50% da auditoria eu fiz remota, e acho que em torno ali de 60%, 70%, e o restante eu fiz de forma presencial. Então, é uma auditoria ali híbrida. Então, lá no arquivo que eu disponibilizei para vocês, eu até coloco um exemplo de como vocês podem redigir. Então, eu coloquei, essa auditoria será realizada em formato remoto, devido à impossibilidade de amostragem direta, ocasionada pela pandemia do Covid-19. Este processo está baseado, aí eu até coloquei o item da 19.011, 553, selecionando e determinando os métodos de auditoria, e o anexo A16, que diz auditoria de atividades e locais virtuais da ISO 19.011. Então, isso é um critério. Eu estou dizendo, olha, eu estou fazendo auditoria remota. E se ela fosse híbrida? Eu poderia colocar ali, realizando em formato híbrido, parte remoto, parte presencial. Ok? Um outro critério também que vocês podem adotar e que é muito importante é o critério do horário. O critério do horário ele é muito importante. Por quê? Porque existem alguns organismos de certificação que estabelecem regras para horário de auditoria. Por exemplo, eu trabalhei num organismo que a regra era o seguinte: se mais de 30%, né, do público da empresa, dos colaboradores, eles estiverem no horário do turno, efetivamente, obrigatoriamente, eu tenho que auditar esse turno noturno. Repetindo, se mais de 30%, eu tenho 100 colaboradores na minha empresa, se desses 100, 40 trabalham no turno da noite, que seria 40%, eu tenho que ir no turno da noite. Então, isso é importante. Por quê? Porque se o auditor externo vai no turno da noite, eu fazendo a auditoria interna como consultor, eu também tenho que ir, né? E se mesmo assim o organismo não visite esse turno, eu também posso ir. Porque o ideal é que eu faça desse processo de auditoria a melhor amostragem possível. E a gente também não pode esquecer que as pessoas dos outros turnos, elas também se preparam muito para nos receber, né? Então é importante esse critério de horário. Agora, se esse período noturno, estou dando exemplo noturno, mas pode ter qualquer outro turno, tá? Pode ser o segundo turno, pode ser um turno intermediário. Se esse turno em si, ele tiver um percentual muito pequeno, por exemplo, eu tenho clientes que não funcionam à noite, só funciona à noite algumas atividades de manutenção. Então, será que é relevante eu ir? Né? Então, não, é melhor que eu pegue as minhas energias e olhe durante o dia. Por quê? Porque é quando a fábrica está rodando, eu vou ter uma amostragem muito melhor. Então, eu posso fazer essa consideração, que foi exatamente o exemplo que eu coloquei para vocês, né? Eu botei assim, durante a auditoria, foram priorizados o primeiro e o segundo turno, visto que a relevância das operações presentes nesses turnos. Então, você está dizendo que a relevância é maior ali, tá? Então, é também um critério super interessante e importante de nós determinarmos, beleza?